Olá, Maurício. Olá, Rafael. Estou aqui com o diretor e o roteirista de A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Eu pude assistir os dois filmes ontem e eu fiquei bem chocado, né? Foi um crime aí que chocou todo o Brasil. Eu queria saber quais foram os maiores desafios em adaptar esses autos em forma de duas produções. Quando chegou o convite de escrever os filmes baseados nesse caso, para mim foi um grande desafio, porque era, no meu caso, a minha primeira incursão na não ficção, num crime real. O convite surgiu da Ilana Casoy, que é minha parceira no roteiro, é uma criminóloga e uma das maiores especialistas em crimes reais que a gente tem, e que conhece o caso Richthofen muito bem. Foi desse convite para o primeiro desafio era que eu teria que tratar então de um crime real. E numa história real, a grande pergunta, isso inclui todos os filmes biográficos, filmes de guerra, não é o que contar, porque o que contar são os fatos da história. Mas como contar? Como você encarar essa história que já está na imprensa, que as pessoas conhecem, que elas têm um interesse. E o que nos interessava, a mim e a Ilana, era muito entender como chegou nesse ponto, ou seja, que famílias eram essas que para culminar num crime como esse, né? Então a gente acabou tendo a ideia de contar as duas versões do Daniel e da Suzane, né? Ou seja, a gente entender como cada um deles explica, né, ter chegado onde a coisa chegou. Então é curioso porque, ao mesmo tempo, ele é um filme biográfico, mas ele não mostra exatamente a verdade, porque mostra a verdade para cada um deles, mostra a verdade subjetiva, ou pelo menos mostra a versão, né? Mas, sem dúvida, assistindo os dois filmes, você sabe que é impossível que os dois estejam falando a verdade, porque são versões diametralmente opostas. Eu acredito que essa dificuldade, a gente, por exemplo, na hora de escrever, tinha cenas espelho, tinha questões estruturais, também se refletiu na produção e na direção. Acho que o Essa pode falar um pouco disso. O grande desafio realmente foi fazer dois filmes ao mesmo tempo, né? Com duas versões tão diferentes, e a gente tendo muitas vezes que filmar a mesma cena sobre a versão do outro, no mesmo dia. Então, teve uma coisa de preparação muito intensa com os atores, para eles estarem prontos para ligarem essa chavinha e entrarem no outro personagem, na outra psique. E, ao mesmo tempo, a gente teve toda uma preparação com a equipe, com todos os detalhes, direção de arte e planejamento, para como filmar diferente, mas, ao mesmo tempo, é como se fosse o mesmo filme sob dois pontos de vista diferentes. Então, o desafio foi isso, foi fazer um filme, como o Rafa falou, que estava no inconsciente de muita gente, a história da Suzane, esse crime tão hediondo, mas que as pessoas nunca pararam para entender, de fato, o que levou a isso. Qual foi a trajetória desse encontro que levou a esse dia desse crime horroroso, né? Matou? E interessante que a gente fez um filme de época, né? O filme começa em 98. Ô, gente, e quando a gente soltou a notícia no site, a notícia do filme bombou. Foi anunciado como um filme, depois foi anunciado que seriam dois. E o que eu acho legal, legal não, né? Que as pessoas começaram a se revoltar, porque vocês iam fazer um filme sobre um dos maiores crimes do Brasil. Mas são pessoas que também consomem filmes americanos, como a Casa Gucci, agora com a Lady Gaga. Como vocês lidaram com isso? Para vocês, por que as pessoas ficam tão revoltadas com essa produção, mas consomem as produções americanas do mesmo subgênero? É difícil falar porque as pessoas ficam revoltadas. O que eu acho que é um gênero que ainda é muito novo no Brasil, né? Então, acho que as pessoas estão começando a entender esse gênero como uma história a ser contada, como uma história importante para ser debatida, para que essa história não se repita, né? Por exemplo. E eu acho que esse é um dos poderes do cinema, é discutir, questionar coisas, né? Agora, por que lá fora pode, aqui não pode? Isso é uma outra discussão.
Eu acho que, de cara, Renata, é importante combater a desinformação, né? Então, Exato. muita gente não gosta porque fala que a Suzane ou alguns dos envolvidos vão lucrar com uma tragédia. Não, não vão lucrar com a tragédia. Então, é importante deixar isso claro. Eles foram consultados e, por isso, o filme defende algum deles. Não, não defende nenhum deles. Sim. Eles estão julgados, foram condenados, então não cabe a nós não somos juízes. Então, acho que, de início, é importante combater essa desinformação. A partir disso, sem dúvida, vira uma questão estética, vira um gosto. Você pode não gostar desse tipo de filme. Agora, a pertinência desse tipo de filme vem no mesmo lugar, chega ao mesmo lugar, como o Maurício falou, dos filmes de guerra, dos filmes de histórias de grandes personalidades, né? De algum modo, revisitar uma história não é glamourizar, não é ao contrário, é discutir, é falar, vamos lançar a luz sobre esse tema para a gente entender os mecanismos que levaram a isso, né? Então, a gente está falando de um crime que, sem dúvida, e eu posso dizer por mim mesmo, tá? Porque eu sou uma pessoa que escreve histórias macabras na ficção, mas eu sou muito medroso. Eu acho que é até por isso que eu escrevo histórias macabras. E é um crime que me horroriza, que me choca, sem dúvida. Então, eu me afilio às pessoas que também se chocam com esse crime. Agora, me chocar me faz ter curiosidade para falar, caramba, como chega a isso? E falando aí que a Suzane nem o Daniel ganhou nada com isso, porque muita gente pergunta, agora eu vou dar dinheiro para ela. O filme ele foi baseado nos autos, então não tem. Mas em algum momento vocês chegaram a entrar em contato com alguém da família ou amigos para saber um pouco mais? Ou foi só no processo, no que foi falado ali, que interessou vocês? Não, a gente não entrou em contato com ninguém em nenhum momento. Como o Rafa falou, a Ilana escreveu um livro sobre o caso. A Ilana participou da reconstituição do crime, ela participou do tribunal. Então, assim, a gente tinha realmente um vasto material, mas o mais importante, quem conta esse filme é a Suzane e o Daniel no dia do julgamento. Cada um deu a sua versão naquele dia e é isso que a gente contou, né? Renato, não faria menor sentido a gente buscar esse tipo de informação depois, porque são outras pessoas, depois de anos cumprindo pena, a Suzane, o Daniel, enfim, cada um são novas pessoas, como né, enfim, as pessoas mudam. Então, o que nos interessava era no dia do julgamento. Qual foi a versão de cada um? E o espectador é o juiz. Filha, eu quero morar fora! Preciso de você aqui. Agora você me entende? A menina que matou os pais. Seu nome é Daniel Cravinhos de Paula e Silva. O menino que matou meus pais. Meu nome é Suzane Louise von Richthofen.